Vamos lá. Pessoal, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula desse mês de agosto. A gente vai falar hoje sobre os 7 momentos do lead. Então, eu quero explicar para vocês aqui, em um passo a passo, em cada momento, o que que o lead espera para a gente conversar, o que que o lead espera para chegar até o fechamento de uma venda. Então, é muito importante a gente entender isso, porque o lead, ele vai ter um momento de compra certo, ele vai ter um agente motivador que vai fazer ele comprar, e aí a gente, como atendimento no WhatsApp, a gente vai ter que entender qual que é esse momento, ou que etapa que esse lead está. Então, é muito importante a gente saber, entender e conduzir o lead até o fechamento. Porque, normalmente, hoje na internet, as pessoas elas estão com cada vez mais medo de conversar com uma pessoa no WhatsApp que não conhece. Por quê? Pela quantidade de golpes, pelas quantidades de percas que o próprio lead já tenha levado. Então, cada vez mais tem gente praticando o errado na internet e cada vez mais as pessoas têm medo de conversar e entender se aquela empresa é certa para comprar de mim ou não. Eu vou dar um exemplo. Ontem eu estava falando com um cliente na internet, de um cliente meu de São Paulo, e ele pegou, pesquisou na internet, viu que não achou a empresa na internet por alguns caminhos de redes sociais, não conseguiu identificar a empresa, porque a empresa está montando um, uma estrutura digital, um canal digital por agora, e ele pediu para ligar porque ele não estava confiante em fazer o primeiro pedido. Por causa disso, porque ele pesquisou, não achou, e aí teve medo de achar, de estar entrando num golpe. Então, eu vou iniciar aqui para vocês essa nossa apresentação, vou dar início aqui no nosso treinamento de 7 momentos do lead, e vamos lá para hoje. Então, primeiro, só entrar aqui, botar aqui, eu vou colocar a apresentação, aí, beleza. Primeiro, por que que o lead compra? Tá? O que ele teme antes de decidir e como conduzir ele a cada momento na conversa até o sim. Então, 21%, 21%, você tem uma chance de 21 vezes maior quando você responde o seu lead em até 5 minutos. Tá? Comparado a 30 minutos. Enquanto mais rápido eu atender o meu lead, mais rápido ele vai me dar conversa. Não quer dizer que ele vai comprar. Então, o momento do lead não quer dizer que ele vai chegar para mim, vai hoje na primeira conversa vai comprar, vai fazer uma visita, vou entrar em uma proposta. Não, não é isso. O momento é o seguinte: quando ele entra em contato comigo, o primeiro contato ele serve para conhecer a minha empresa. Então, todo mundo que esteve aqui comigo, que está aqui comigo, quando a empresa fez o primeiro contato com a agência, as primeiras mensagens foi para passar segurança e conhecer a minha empresa. Nunca é para fazer uma compra. A compra ela acontece só depois que você passa segurança para o seu lead, tá? Então, a 2 vezes maior é o medo de perder ao invés do ganho. O que seria isso? Quando o lead entra em contato contigo, quando ele está no momento de lead ainda, que você não conversou, não identificou, não sabe qual é o motivo que está motivando ele para fazer uma venda, para comprar, ele tem medo de perder dinheiro ao invés de ganhar dinheiro. Então, 2 vezes maior é o medo dele de perder dinheiro. Então, por isso que eu falei para vocês agora no início. Pela quantidade de golpes, pela quantidade de pessoas fazendo coisa errada na internet, o lead ele já vem com medo de perder dinheiro. Ele vem com medo 2 vezes maior de perder dinheiro ao invés de ganhar dinheiro. Então, na cabeça dele, a única coisa que ele tem medo realmente quando conversa com você nas redes, no WhatsApp é medo de perder, medo de se eu comprar isso daqui, será que vai fazer sentido para mim isso? Se eu comprar isso aqui, será que realmente vai ter entrega? Se eu comprar isso aqui, será que realmente eu estou tendo o melhor preço? Então, é medo de perder, ninguém quer perder. Então, por isso que você tem que passar confiança. A venda é confiança. E de 40% a 60% do perdido para o não decidiu. Então, assim,
muitas vezes a gente acha que o lead está perdido, mas normalmente ele vai de 40% a 60% desse público, desses leads, ele não decidiu ainda se vai comprar com você ou não. Então não sentiu confiança. Então o cliente ele não vai decidir por que ele ganha. Ele vai decidir por ele não perder na negociação. Então, quando eu não perco, empiricamente eu já ganhei. Eu já ganhei, por quê? Porque eu não perdi nada. Eu estou fazendo o negócio certo. Então, ao invés de a gente trabalhar em cima do benefício, ao invés de trabalhar e achar que é só preço, não é. A questão é como eu vou passar a confiança necessária para esse lead, para esse cara que nunca me viu na vida, agora está conversando comigo nos primeiros 5 minutos. Como eu vou conduzir ele? O que ele tem medo? O que ele está querendo? Qual as principais objeções dele? Então, vamos supor, ó, o cara está vindo até mim e está fazendo uma cotação. Normalmente ele já vai ter feito uma cotação com outras empresas, então a gente vai ter que tirar essa informação dele também. Por quê? Porque senão é jogo de preço por preço. Quando a gente joga preço por preço, normalmente o cara vai falar: ah, achei mais barato aqui, achei mais barato ali. Isso não faz muito sentido para mim agora, eu achei que era mais barato. E tem outras características também que podem atrapalhar a minha negociação, como frete, como formas de pagamento, como pedido mínimo. Tem outras características que podem atrapalhar também na minha negociação comercial. Então, para eu entender que o cara ele não quer perder, então quais são as objeções que ele vem para mim para eu entender que ele não vai perder, ou ele vai ganhar, né? Então, todo cliente ele decide por não perder 2 vezes mais, tá? O trabalho não é empurrar venda direta. Ah, mas David, eu quero vender rápido. Ok. A venda, ela acontece por uma condução do lead. Nem todo lead, como eu falei nas outras aulas para vocês, 2% do lead apenas ele está pronto para comprar. 98% dos leads que chegam, eles vão estar pesquisando, conduzindo em um momento de compra diferente dos outros. Então, é muito importante você entender isso, que o trabalho de um atendente no meu WhatsApp, no WhatsApp da empresa, não é empurrar o produto, é descobrir qual medo vivo, o medo vivo é qual medo real que essa pessoa tem, e tirar o risco da frente dele, né? Então, o que é o medo dele? Ah, o medo não é entregar, o medo é não servir para mim o equipamento, o medo é o produto vir errado, não é o mesmo produto que vem na embalagem, porque olha a quantidade de coisas erradas que a gente faz na internet, tem gente fazendo na internet que pode dar que essa pessoa está com medo de realmente não chegar a esse produto. Então é muito importante entender isso, tá? E não é só falar de preço. Porque o preço, dentro do nosso mercado hoje, tem várias outras empresas que estão falando de preço. Várias outras empresas até mais baratas que a gente, outras mais caras que a gente. E quando que eu falo que a gente é competitivo? O que é ser competitivo no digital? É eu ter um preço coerente com aquilo que a gente tem vendendo. Então, se eu vendo a R$ 200, vou botar um produto, ou a 20, 10 mil reais, e tem outras empresas vendendo a 7, ou vamos botar mais próximo, a 9, e outras vendendo a 12, a gente está no meio termo, a gente ainda é competitivo, porque a gente tem margem. Tem gente vendendo mais caro, tem gente vendendo mais barato, e as que estão vendendo mais caro vende, as que vendem mais barato vende. Qual que é a diferença? É a qualidade do produto, muitas vezes a margem da própria empresa que está vendendo mais barato é menor, está queimando o preço, por nada nem fica muito no mercado com esse produto, e muitas vezes não tem a mesma estrutura que a gente, né? A mesma estrutura que a empresa. Então, isso pode vir aumentar ou diminuir o valor do meu preço. Mas agora, como eu vou fazer esse cara comprar de mim? A gente mostrando para ele que a gente é a melhor empresa para comprar, né? A melhor empresa para se confiar. Porque o cliente, ele decide por não perder e não por o que está ganhando. Então, ele não está perdendo. O que é o não perder? O não perder no imóvel é saber que realmente eu estou fazendo o melhor negócio. O não perder no orçamento de telhas é saber que realmente eu estou fazendo o orçamento de telhas que ele vai ser entregue, vai ser conduzido, é a melhor telha para a minha obra. Um orçamento do ASK, que é a parte
de equipamentos de metalúrgicos é saber que realmente aquele produto vai servir para mim e vai me reduzir custo e tempo. Então, é não perder, tá? Então, quando eu falo isso, eu sei que o meu cliente ele tem medo quando eu vou atender no WhatsApp, e esse medo, ele vai fazer um... Se eu descobrir esse medo e trabalhar esse medo com ele, esse medo vivo, ele vai trazer essa venda para mim, porque eu estou sendo construtivo. Eu estou entendendo o que ele quer, eu sei o medo dele, agora eu vou fazer isso de uma maneira mais simples, tirar esse risco de compra da frente dele. Então, o jogo real dos números, tá? E para a gente entender, antes da técnica, o tamanho desse problema, é que eu já vinha mostrando isso para vocês também. Todos esses estudos aqui são validados por grandes universidades, tá? Então, não sou eu que estou falando, são grandes estudos da ciência, comparado a vendas B2B, e fala, né, que em torno de 42 horas é o tempo médio que a empresa leva para responder um lead. Então, 42 horas, se a gente está falando ali em 5 minutos e a gente leva 42 horas, olha a diferença de atendimento. Então, quer dizer o quê? Que quando o lead entrou aqui, ele tinha uma urgência. 42 horas depois, ele tem outra urgência. Talvez não está mais no momento de conversa. Talvez ele não queira mais a entender aquilo. Ou talvez ele tenha em outro momento de vida, né? Quando ele falou comigo, ele estava em casa parado e podia conversar. Agora, 42 horas depois, ele está no meio de uma reunião, não consegue atender e a gente está tentando incomodar ele e pode ser que agora a gente fique chato, tá? 23% empresas simplesmente nunca respondem. Então, assim, 23% desses leads, as empresas nunca respondem. Elas nem entram em contato com esse cara. Por quê? Vai acumulando trabalho. Quanto mais leads eu tenho na minha operação, mais trabalho eu tenho. E muitas vezes, gente, eu estou falando aqui com vocês, que eu sei que tem muitas empresas que trabalham comigo, que tem um vendedor que faz orçamento, que faz separação de pedido, que faz rota de frete, que consulta isso, consulta aquilo, e um volume grande de pedidos, de leads, não consegue dar conta. Deu um atendimento muito voltado só para o comercial. Então, a gente tem que cuidar disso aqui também. Tem 23% das empresas, elas nunca respondem. Então, eu estou perdendo lead aqui também. Então, eu tenho 42 horas de médio de atendimento. Então, de 5 a 30 minutos é o indicado. Quanto mais próximo do 5, melhor. Mas 42 horas, se a gente deixar para responder no outro dia, normalmente, quando é a parte da noite, a gente faz uma mensagem de que amanhã de manhã respondemos, beleza? Mas quando a gente leva de uma final de semana, numa segunda-feira, ou vai responder o lead só numa quarta-feira, que ele entrou no final de semana, a gente já perdeu muitas vezes esse lead, o cara nem sabe mais o que se trata dessa conversa. Por isso que o início lá de mensagens que eu venho mandando para vocês, essa conversa é muito importante, tá? Então, 40 a 60% dos negócios são perdidos para o não decidiu e não para o concorrente. Então, o que quer dizer isso? O cara está com medo ainda e não decidiu. Ele não quer errar, mas só que ele não decidiu se vai comprar ou não. Ele não é o momento dele naquela mensagem que ele está decidindo. Então, a gente tem que acompanhar o lead. 17% do tempo da jornada do comprador passa falando com os fornecedores, segundo o Gartner. Então, o que quer dizer isso? 17% do tempo que o cara leva para fazer uma compra, ele fala contigo. O restante, ele pesquisa sozinho, tira as dúvidas sozinho e não tem ninguém ajudando ele para decidir esse momento de compra. Então, 17% do tempo é o tempo que vocês estão falando com o lead. O restante, ele está na internet pesquisando, comparando e vendo qual a melhor opção para ele. Por quê? Pelo medo. Tá? E o caminho de hoje, tá? O que a gente vai aprender aqui hoje? Do não comprou até o sim em 8 passos, tá? Essa é a nossa promessa da aula. Primeiro a gente vai entender a crença que trava o vendedor. Depois a gente vai fazer o que move o lead de verdade. Depois a gente vai ver 2 tipos de clientes e 2 medos específicos de cada cliente. Depois na terceira etapa, a gente vai entender os 7 momentos de leads. Na quarta etapa, por que ele pergunta o que pergunta? Então, quando ele pergunta, por que ele está perguntando aquilo?
A gente vai entender por trás da pergunta o que significa ou o que ele quer saber do medo oculto dele. O quinto, os 5 erros que matam uma venda. Sexto, o preço, quando mostrar sem ele fugir. Então, assim, quando que eu mostro o meu preço de verdade? O que eu tenho que saber até mostrar o preço? Então, eu não posso, o cara entrou, ele não me conhece, não passei segurança, passar um orçamento, eu tenho que entender por que ele quer esse orçamento, o que está motivando ele a comprar. Eu sei que, mas ele vai fugir. Ele não foge dependendo das perguntas. A gente fazendo as perguntas certas, ele não foge. Conduzir até o fechamento, na 7ª etapa, e 8 aqui vai ser 5 exercícios para 5 leads reais. Então, isso vai ser o nosso cronograma da nossa aula de hoje, tá? Espero que a gente consiga mostrar para vocês como vocês conseguem melhorar o atendimento. O atendimento do lead, ele não é um atendimento de indicação e não é um atendimento de porta. É um atendimento de lead. A pessoa, ela entra interessada, só que ela entra interessada no teu produto e no produto de mais 5, 6 concorrentes também. Então, o momento zero, né? Então, nem todo cliente que não comprou, está perdido. A gente viu ali nos números anteriores que de 40% a 60% das pessoas, ela não decidiu ainda. Então, quer dizer o quê? Se o cara não comprou de mim, talvez é o momento de compra dele que ainda não está no momento de compra, talvez ele não conseguiu, a gente não conseguiu passar confiança para ele entrar numa negociação comigo, e talvez também ele está ainda decidindo, ele está buscando informações, só que ele não quer mostrar para vocês o que ele tem medo, né? Então, 60% disso, ele mostra que o não comprou, né? Comprou ou não comprou é mentira. Por quê? Porque na cabeça do vendedor só existe 2 estados, ligado e desligado. Então, na cabeça de vocês é só comprou e não comprou, tá? Então, você tem que entender que o lead, ele está no momento de compra. Ele está pesquisando comprar, ele está tirando o orçamento, ele está buscando entender o que ele vai fazer, para quem que ele vai dar o dinheirinho suado dele, né? Para quem que ele vai confiar e entender que é essa empresa que eu estou falando, ou aqui nós temos corretores hoje, esse corretor que eu estou falando, ele está me dando o melhor trabalho, o melhor serviço. Por quê? Por que que esse momento, na minha cabeça como empresário, eu penso o seguinte, e vocês também podem concordar comigo, né? O cara comprou e não comprou, beleza. O cara comprou, ele comprou, beleza, show, consegui vender, agora não comprou, o lead está ruim, eu não consegui, o cara não me responde. Muitas vezes é porque eu não consegui entender o que está motivando ele a falar comigo, ou quais são os medos dele que eu tenho que sanar, que eu tenho que tirar da frente dele para conseguir fechar com ele. Porque a venda, ela é muito cadenciada. A venda no digital, eu tenho vários concorrentes que realmente eles estão ali batendo na frente junto comigo, com o meu cliente. Eu digo para vocês, na hora que ele entra, um lead entra para mim, na hora que o Pixel ele identifica que um cliente entrou para mim, esse mesmo lead, mesmo cliente que entrou, o próprio Pixel, ele vai rodar para mais 2 ou 3 concorrentes de vocês que falam sobre o mesmo assunto. Tá? Por quê? Porque ele recebe para fazer isso. Como vocês receberam ali o lead, outra empresa vai receber, porque tem outras empresas concorrentes de vocês que estão pagando para mostrar um produto semelhante ao seu para eles, para esse lead de você. Então, na cabeça do vendedor só existe 2 estados, ligado e desligado. E é por isso que ele manda o mesmo. E aí, fechou? Então, assim, quando ele está decidindo, normalmente a gente fala, daí, fechou? Vamos dar continuidade na conversa? Para a lista inteira e depois com o lead. Então, o que acontece? Qual que é a situação dessa parte aqui do atendimento, né? Então, você define se o cara comprou ou não comprou, mas não entende em que momento que o lead está. Qual que é o momento desse cara? O que esse cara está buscando? A Carolina está dizendo que está dando aviso nos atendimentos. Isso aí, Carol, é identificar. E muitas vezes, a identificar esse momento, a gente começa a entender também o que está dando errado nos anúncios. Porque eu digo para vocês, o comercial, ele não é o comercial, ele não é separado. Deixa eu mudar aqui para melhorar. Deixar aqui. O comercial de vocês, ele não tem que ser separado do marketing, tá? Ele não tem que ser separado do marketing.
O comercial, ele tem que andar junto com o marketing. Por quê? Ele tem que ser igual. Por que que ele tem que ser igual? Porque é uma via de mão dupla. Se o marketing está fazendo certo, o comercial está vendendo. Se o comercial está fazendo certo, o marketing está dando certo. Por quê? Porque normalmente quando o comercial ele anuncia um produto, aqui no comercial tem que chegar A. Agora, quando o comercial anuncia e o comercial está tentando vender outra coisa diferente, não vai dar certo. Por quê? Porque o anúncio ele tem que trazer pessoas que estão buscando aquele produto. Agora, depois que se está buscando aquele produto, se querem orçamento, se estão entendendo por que que a gente está falando com eles, se eles estão no momento, eu estou buscando fazer, como a Carol está falando, estou no momento de fazer uma compra de carro, eu quero fazer um orçamento de troca de óleo. Beleza, está chegando assim? Tá. Agora, o que que ele está buscando? O que que realmente está doendo no momento dele para ele trocar o óleo, né? Para ele vir aqui fazer a troca de câmbio de óleo. Vai depender de alguns motivos, então a gente vai ter que entender. Ó, quantos contatos parados tem no teu WhatsApp agora? Nenhum está morto. Cada um parou com um motivo diferente. Então, quer dizer o quê? No teu WhatsApp tem vários contatos parados com motivos diferentes de compra. Nem todo errado tá a gente achar que a gente vai atender vários leads diferentes com o mesmo atendimento. Cada lead vai ter uma dor diferente, vai ter um padrão diferente, e vai ter um motivo diferente. Depois que a gente começa a atender bastante leads e vai atender bastante esses motivos, a gente começa a ter uma dor semelhantes um para outros, tá? Então, o que move o lead de verdade? Então, nós vamos entrar no bloco 2. Por que move ele para comprar? Então, a gente entendeu que o lead ele já chega com medo para falar contigo, tá? Então, ele vai chegar com medo. Vocês não acham que, porque ele me viu, eu estou ali no anúncio, a minha empresa tem 15 anos, mas eu faço melhor atendimento, eu tenho a melhor qualidade, eu tenho a melhor... Gente, todo mundo concorrente de vocês vai falar a mesma coisa que vocês. Pode ter certeza, se vocês tirar um orçamento com vários concorrentes de vocês, vocês vão ver que é segurança, qualidade, é entrega. Todo mundo está falando igual. Só que ninguém está se preocupando com o que realmente o lead está buscando. Então, eu falo muito mais de mim do que eu quero saber do meu lead. Então, o que o lead está buscando? O que ele busca dentro da minha rede social, dentro do meu contato? Qual segurança que ele quer para tirar o medo dele? Qual que é o medo dele? Todo lead, ele chega com medo. Você tem que botar isso na cabeça. Medo do quê? De não perder dinheiro. Não é ganhar mais dinheiro, é não perder dinheiro. Então, todas as compras que vocês estão aqui comigo, o lead ele tem o mesmo medo, é um medo padrão, de eu não perder dinheiro, de eu não estar fazendo o negócio errado, de eu ter confiança naquela empresa que eles vão solucionar o meu problema. Tá? Então, a ciência mostra que 17% do tempo da jornada de compra passa por fornecedores. Então, quer dizer o quê? Menos de 20% da jornada de compra, da tomada de decisão do cliente, ele está conversando comigo, tá? Menos de 20%. 68% pesquisa para reduzir risco e não errar na decisão. O que é isso? É fazer cotação, é buscar outros concorrentes, é ver na internet se aquilo que vocês estão falando é verdade, é ver se é aquela metragem, aquele preço, aquela telha, porque, vou dar um exemplo de telha. Telha, várias empresas de telha. Qual telha é melhor para ele? Qual preço eu tenho melhor para ele? Troca de óleo, tem várias trocas de óleo, tem várias concorrentes. Agora, qual que é o melhor? Por que eu tenho que ser o melhor? Qual é a segurança que eu passo? Então, é preço que ele está buscando ou é qualidade? Beleza, se ele está buscando preço, opa, eu tenho um óleo aqui que condiz com o meu produto aqui, que eu vou te entregar igual as outras empresas. Mas antes de eu passar valor, eu tenho que entender, né, antes de eu passar preço, que é dinheiro, eu tenho que entender o valor daquilo que ele está buscando. Qual que é o medo dele de não errar? 77% das pessoas acham a própria compra complexa e difícil. Isso aqui é outro erro, que a gente vê muito. As pessoas não conduzem o fechamento. Hoje eu estou atendendo o pessoal da Texas Química.
É uma empresa de São Paulo, e a gente está atendendo, e a gente vê o quanto que eles querem, não é que eles querem orçamento, eles querem comprar, eles querem fazer um levantamento, qual que é o pedido mínimo, só que eles não entendem muito o produto. Ah, me dá aí a lista do kit dos melhores produtos de vocês. E aí a gente tem que entender e conduzir eles de uma maneira mais certa. Por quê? Como é que eu vou saber o que, que vende mais na prateleira dele? Eu tenho que pensar isso. O que, que eu vou fazer ele comprar de mim que vai vender mais? O que, que vai reduzir de custo operacional? Ou o que, que eu não vou perder, né? Então, o que, que ele não quer é perder. Então, assim, eu não quero perder. Então, eu tenho que entender, cara, aqui tu não vai perder nada comigo. Você sabe. Aí a gente vai ver aqui nas mensagens algumas condições de mensagens que vai melhorar esse atendimento. Na prática, você tem pouco tempo e ele já chega inseguro. Então, assim, tu tem duas coisas que já podem matar teu atendimento. O pouco tempo do atendimento, que é cerca de 17% da decisão de compra, eles vão estar em conversa com vocês, e também o cara já chega inseguro. Então, ele está aqui tentando não perder. Cada minuto de conversa tem que diagnosticar e não empurrar catálogo. Então, é muito importante isso aqui, gente, ó. Ó, conduzir. Por quê? Vou dar um exemplo da Carolina de carro. Eu quero saber o orçamento de um Fiesta 2004. Tá, por que tu quer saber? Porque eu quero trocar o óleo. Quantos quilometragens? Qual foi a tua última troca? Tá dando algum problema na caixa? Tá dando algum problema no motor? Você tá sentindo alguma coisa diferente? Para entender se é uma troca de óleo, realmente. Deixa eu ver o que a Carolina falou. A conversa é a pessoa fazer o serviço. Exatamente. Eles comparam muito preço e deu. Então, essa questão de comparar preço, eles vão comparar. E aí tem que entender se ele já fez uma contação antes que vocês e qual tipo de material tem. Porque se ele quer preço, vamos supor, se eu sei que ele quer muito preço, qual que é o preço que está no mercado médio? O que, que eles estão trabalhando de produto? A gente começa com preço mínimo. O meu preço hoje, eu sei que no mercado tem preço, vamos botar uma ideia aqui, R$ 1.500 com esse produto. Eu posso ter esse mesmo R$ 1.500 com esse produto, porque eu sei que eles estão fazendo lá. E aí jogar um preço maior com outros produtos melhores, mas tentar conduzir. Mas nem todo mundo a gente vai fechar também. Teu volume é muito grande de conversa. Então, a gente tem que entender teu caso, Carol, para a gente levar uma solução para cada momento. Mas tem que entender que o momento dele é não perder. O que que ele não quer perder quando ele uma troca de óleo? Ele não quer perder dinheiro, entendeu? E o dinheiro, muitas vezes. Deixa eu ver. Deles que disse que conseguiu a 1.900 na troca CLT, sendo que passei 2.400. Não tem como fazer menos de 2.000, câmbio CLT. Aí a gente tem que passar segurança, aí a gente tem que ver, porque aí tem que ver qual que é o produto que eles estão utilizando, qual serviço, aí a gente tem que trazer em outras estratégias, né? O medo, o câmbio, né? O medo de pegar um óleo ruim e dar merda no câmbio dele, entendeu? E muitas vezes o cara também vai querer só, aí a gente tenta fazer num parcelamento, aí tem que ver cada negócio, cara. Mas esse é o critério. A gente entender o medo dele, o medo de não perder, e conduzir ele até o fechamento. A dor de perder tem um peso em dobro. Então, ele tem mais medo. Pela ciência, pelo estudo aqui, por esse estudo da teoria do prospecto, e que ganhou o Nobel de Economia, o medo de perder tem peso em dobro. Então, ou é perder dinheiro, ou é perder autonomia, ou é perder realmente se sentir enganado. Eu perdi na negociação. Se sentir enganado. Então, a negociação, o fechamento, a conversa, o comercial, realmente é uma disputa de quem vai ganhar. E o medo de perder, ele é muito maior do que o medo de eu conseguir ganhar. Então, a dor de perder é cerca de 2 vezes mais forte do que do que o prazer de ganhar no mesmo tanto, tá? Falar só em ganho, nosso produto é ótimo, toca na parte fraca. Desamar a perda, você não corre o risco de estoque parado, de atraso e de errar. Toca na parte que decide. Então, aqui, essa diferença aqui, se a gente só falar no ganho que ele vai ter, o medo dele não é ganhar. O medo dele é perder. Então, quando eu estou tendo, cara, com esse óleo aqui, você não corre o risco
dar um travamento, de você trocar e daqui a pouco vai precisar trocar de novo, porque esse óleo não vai ter tanta resistência por isso, por isso, por isso. Você comprando de mim não vai ter atraso na obra. Já imagina você comprar e não ter telha para lá e no momento de telhar você não está ali, de errar, né? Você comprando, você não vai errar numa inclinação, no acabamento, aqui você não vai errar, porque realmente o imóvel valoriza X% ao ano. Então, ao invés de eu trabalhar em cima do que ele ganha, eu trabalho em cima do que ele deixa de perder, entendeu? Então, eu começo a trabalhar, começo a falar, eu desarmo a perda dele. Porque a dor da perda é 2 vezes maior do que o prazer do ganho. Então, se eu começo a falar para ele, ó, beleza, como diz a Carol, do câmbio CVT ali, que é o câmbio de, ó, se você trocar, talvez nesse valor aí, você corre o risco disso, 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 disso. Se a gente conseguir reduzir um pouco e chegar num valor que talvez seja um meio termo, a gente consegue fazer um bom trabalho e você não vai ter o problema de ficar com o carro parado, de dar uma trava, disso, daquilo, de ter desgaste. Então a gente tem que saber o que que o meu produto resolve e trabalhar em cima do não perder, ao invés de trabalhar em cima do que ele ganha. Então, eu falava isso que eu colocava a sementinha do mal na cabeça das pessoas, né? Eu, quando trabalhei com venda de rastreamento veicular, eu ia e começava a colocar, você não tem medo de perder teu jet ski? Você não tem medo de perder seu carro? Você pode, na hora que o ladrão vir, tu pode deixar, que depois o rastreador ele recupera. Então, eu trabalhava em cima do medo de perder e não no medo de ganhar. Isso eu nem sabia muitas vezes disso. Outra coisa, na primeira impressão tem prazo, tá? Então, o que quer dizer isso? Gente, responder rápido já é meia venda. Você tem 21% de chance de ganhar o cara na resposta rápida e mais chance de qualificar o lead respondendo nos 5 primeiros minutos do que nos 30 primeiros. Então, tu tem 100% de chance de qualificar o cara nos 5 primeiros minutos e 21% de chance maior nos primeiros 30 minutos de atendimento, que a nossa conversa ainda está muito perto e ele está entendendo o que está falando. Então, segundo a faculdade do MIT, no estudo de Side Sales aqui de 2007, 78% dos clientes compram de quem responde primeiro. Então, isso aqui não é da a história que a gente está falando. Realmente é estudo científico mostrando que se vocês atender rápido, vocês têm 21% de chance de qualificar melhor o cliente de vocês nos primeiros 30 minutos. E nos primeiros 5 minutos, isso chega a 100% de chance de qualificar, tá bom? Na prática, o lead que acabou de chegar, ele está com um problema quente na cabeça dele. Ele está com um problema com uma curiosidade. Cada minuto que passa, ele esfria ou já foi para o concorrente. Como eu falei para vocês, ele clicou no meu anúncio, logo após, 5 minutos depois do meu anúncio, ele vai ter outro anúncio de outro concorrente. Isso é fato, tá? E vocês podem ver que quando vocês entram num negócio de geladeira, 2, 3 minutos depois, a mesma anúncio de geladeira de outra empresa está aparecendo para vocês, tá? Vamos lá. Ó, tipo 2, né? 2 tipos de clientes e 2 medos diferentes. O mesmo mapa, 2 terrenos, tá? Esse é nosso objetivo, tá? Do módulo 2 aqui. Então, a gente tem 2 tipos de cliente. O cliente recorrente, que ele vem, compra meu produto e fica comprando mensalmente. E o cliente fixo, com ticket médio alto, que é o que? Ele vem, compra uma vez de mim e depois demora para fazer um novo pedido, anos, ou ele compra uma vez só e depois, muito difícil, ele vai comprar a segunda ao longo da vida dele. Tá? O recorrente, o revendedor ou parceiro, que a gente tem aqui algumas indústrias que trabalham com revendas, né? Então ele vem, compra de mim, compra recorrente. Qual é o medo dele? Isso, o medo de uma compra recorrente é a pergunta que ele faz na cabeça: isso gira aqui?
vou ficar com o estoque parado? A fábrica ela me dá apoio de imagens, vídeos, de estratégias. Qual que é, qual que é o apoio que a indústria, que a empresa me dá para eu comprar dele? Então, isso aqui vai girar no meu ambiente, vai girar aqui na minha loja, vai girar aqui no meu estoque? Será que eu vou ficar com o tempo de estoque parado muito tempo? Acharam? O que que vai fazer eu vender mais? A primeira compra pequena, de propósito e um teste de baixo risco. Então, o que que vai fazer eu vender mais é eu ter eu vou ter que ter a primeira compra, Carol, tudo certo, vamos conversar ali. Quando o cliente recorrente, ele vai ter o medo de compra do quê? Que isso vai girar lá no estoque dele? Ou ele vai ficar com o estoque parado muito tempo? Tá? Então, uma primeira compra menor já vai ajudar ele na compra, tá? No propósito dele. E um teste de baixo risco, que é uma compra melhor ou uma situação que ele vai iniciar, vai fazer ele comprar mais fácil. Não vou dizer que vai fazer eu comprar, ele vai comprar mais, ele vai fazer comprar, iniciar uma parceria mais fácil. E o que ele pensa? Consistência, giro, suporte, confiança acima de tudo, tá? Acima do preço. Então ele vai pensar realmente só no suporte. Se ele não vender, o que vai acontecer? Se ele comprar, por que que o dinheiro dele vai estar parado no estoque? Uma venda única, uma compra única com ticket médio alto, o medo dele, dinheiro demais para errar um tiro só. Não existe segunda chance. Ele comprou, ele comprou. E agora, se ele vai gostar ou não, é o tempo que vai dizer. Por isso que a versão à perda, no máximo, ele vai ter, cada real dele pesa. Então, assim, se ele perder na compra, ele não tem mais troca, não tem mais suporte, não tem mais nada. É ele por ele. Então, ele vai ter a coisa que vai mais pesar na decisão dele, o motivo que vai mais pesar na decisão dessa compra única com ticket médio é a prova, garantia e confiança. Reduzir risco é tudo. Quer dizer o que aqui? Várias empresas que estão aqui comigo hoje, tipo a Telebrás, a Renove, deixa eu ver quem mais está aqui com a gente. A Renove, o Ramon, da SK, a grande maioria é um ticket médio único, tá? Então, o que que é a chave na cabeça das pessoas? É a versão a perda no máximo, cada real dele pesa. Então, se ele vai comprar um negócio de mim, né? Se ele vai comprar a prova social que eu já entreguei para várias empresas, esse cara aqui está usando, está gostando. Então, depoimentos de clientes para validar. Olha o que esse depoimento, olha o que esse cliente falou do nosso produto. Olha o que o cliente falou da nossa entrega. Olha o que o cliente falou. Olha a garantia. Quais garantias que eu dou para ele? Cara, se não der certo aí, eu posso pegar de volta, eu posso fazer alguma coisa, eu posso trocar. A confiança. Reduzir o risco é tudo para essa compra. Então, temos duas coisas diferentes aqui. O cara que vai comprar mensalmente de mim, todos os meses, e uma entrada de primeira compra menor facilita essa inserção de um novo cliente. E o cara que vai comprar todos os meses de mim, quer comprar uma vez só na vida de mim. Então, a aversão à perda, então, o cara, ele não quer perder. Cada real dele vai contar, então tem que dar a prova, a garantia, a confiança, reduzir o risco. É tudo nessa venda. Porque eu não vou ter mais chance de errar com o cara. E o cara tem que sentir confiança para comprar comigo. Então, nós vamos entrar aqui nos 7 momentos do lead, tá? Então, quais são os 7 momentos de compra de um lead? Então, os 7 momentos, tá? Aqui vai ser dividido em duas partes. Onde ele está em cada jornada? Quando o lead ele acaba de chegar, ele faz a primeira pergunta ou pediu mais informações. Então, isso aqui é trivial. Você vai ter que responder rápido, entender a necessidade. Explicando o que ele precisa. Aqui vou dar detalhado cada jornada, tá? Aqui só estou explicando por cima. Explicando o que ele precisa. Ainda dá detalhes, medidas, quantidade. Perguntar e confirmar o entendimento. Então, o que que aqui a gente precisa entender? Quando ele está explicando alguma coisa, quando eu quero uma telha, uma casa, vou botar de telha aqui na cabeça. Eu quero um telhado para uma casa de 4 por 5, uma telha de barro.
Ele está explicando uma coisa muito superficial, mas agora ainda dá detalhes, medidas e quantidades, né? Ele vai te dar ali as informações. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que perguntar e confirmar o entendimento. Então, eu vou ter que perguntar para ele realmente o que está motivando ele a comprar essa casa. Ela vai ter um inclinamento de quanto? Ah, enfim, daí eu já não sei muita coisa de telha, mas quem que vai construir para ele? O cara tem experiência, não tem. Por quê? Porque o medo de perder. Porque muitas vezes eu posso entregar um bom produto e lá o cara que está construindo não fazer um bom telhado. Vai ser o mesmo que vai construir, vai ser o mesmo cara que vai fazer o telhado. Precisa de mais algumas medidas, precisa de uma visita técnica. Então a gente vai ter que conversar. Esperando a empresa. Aguarda preço, prazo, catálogo, orçamento. Então, aqui, ó, ele já. Vocês estão aqui no estado de entender o lead, né? E agora vocês combinaram de passar um orçamento. Então, o terceiro momento do lead, ele vai esperar alguma resposta da empresa. Esperando alguma resposta da empresa, ele vai aguardar o preço que você combinou, o prazo, o catálogo, o orçamento. Então, é muito importante nessa etapa, quando vocês, ali acabou de chegar, vocês vão dar o primeiro atendimento. Agora ele está explicando o que ele precisa. Aí vocês vão agora para uma parte de orçamento. O orçamento, ou a visita, ou o, o catálogo que muitas empresas têm, ele vai aguardar. O que que ele está aguardando aqui? Ele está aguardando preço, prazo, catálogo, orçamento. Então, cumprir com o combinado e informar o próximo passo. É muito importante aqui, nesse momento, a gente entender que não é mais preço que está combinando ele, e sim o que ele precisa para comprar de mim. Então, aqui ele vai estar aguardando, eu vou ter que entender qual é o motivo, né? O que que ele está buscando? Ele está buscando preço, então eu vou trazer para ele um catálogo, um orçamento com um preço já mais competitivo. E eu vou cumprir com ele o combinado. Para amanhã eu te mando o catálogo. Amanhã eu mando o catálogo. Ou informar o próximo passo. O que que é informar o próximo passo? Amanhã, a semana que vem, eu te mando uma cotação. Eu vou ter que informar para ele como vai ser. Depois que eu passei o orçamento, ele vai entrar na etapa de avaliando. Ele já recebeu todas as informações que ele estava querendo, está pensando ou comparando. E aqui é onde entra a parte que a gente tem que entender o que mais pesa na decisão dele, tá? Então, eu entrei, ele chegou, eu atendi. Ele explicou o que ele precisa, agora ele vai estar, a gente vai estar no orçamento ou esperando pela empresa. Depois que eu passei, vai estar avaliando. Então, esse avaliando, a gente vai ter que ter um novo passo, uma nova etapa de atendimento dele, tá? Ó, tá avaliando, beleza, seu João, tudo bem? Ô, João, quando que eu posso entrar em contato com o senhor para você ver sobre esse orçamento aqui? Ele vai te dar daqui 10 dias. Então, daqui 10 dias, a gente vai entrar em contato novamente. E a quinta jornada, com dúvida ou receio, né? Ele questiona o preço, o prazo, a qualidade ou a garantia. Aqui, quando ele começa a questionar isso, ele está com dúvidas ou receio de compra. Então, o exemplo é tirar o risco, né? Responde sempre com clareza e tirar o risco. Quer deixar para depois? Não é o momento, me chama depois. Marca uma data real, quase nunca é um não. Então, deixar para depois. Beleza, entendo que talvez não seja um momento de compra, mas quando que eu posso entrar em contato com você novamente? Daqui 2 meses? Daqui um mês? Daqui 15 dias? Qual que vai ser o momento ideal para eu entrar em contato com você? E não é você atender na hora que deixar para depois, você falar assim, ó, ok, qualquer coisa, estou por aqui. Não é assim. Vocês não têm que deixar para depois, tá? Ele pode deixar para depois, agora vocês não. O atendimento, ele tem que ter uma data. Na hora que ele fala, oi, no momento não tô querendo. Ah, ok, seu João. Mas agora, quando que você acha que é o momento ideal para te chamar, tá? Ah, me chama depois. Tá, depois quando, seu João? Posso anotar aqui daqui um mês para te chamar? E eu chamar o seu João daqui um mês. Porque a venda, ela é cadenciada, gente. Não é talvez aquele lead que está falando deixar para depois, ele não vai comprar esse mês, mas talvez vai comprar daqui 3 meses de mim. A gente não sabe qual é o momento de obra,
a gente não sabe qual é o momento de compra, a gente não sabe o que que ele quer. Por isso que a gente tem que fazer as perguntas necessárias para ele, para a gente entender qual que vai ser o depois dele. E aí o pronto para decidir. Ele pergunta sobre pagamento, entrega, contrato, início, facilidade de fechamento e orienta a aproximação. Então, aqui o pronto para decidir, ele já vai estar falando sobre pagamento, sobre entrega, sobre prazo. Então, ele muitas vezes tem alguns clientes que eles já entram para essa forma de pagamento, prazo e entrega, e depois vem para cá, né? Muitas vezes isso aqui é o inverso, tá? Porque depende de uma venda de recorrência, vem aqui, vocês vão entregar todas as informações para ele, achando que ele vai decidir e depois ele vem para cá. Tá tudo bem também, tá? Então, a questão é eu passar a ser claro, conduzir, tirar o risco da frente do cara, tirar as dúvidas, que ele vai ter esse momento, e depois ele vai decidir. E talvez esse depois vai ser daqui 2, 3 meses. Só que se eu levei até o final e não entendi que depois ele decidiria, porque faltou uma pergunta no meu atendimento. Que qual pergunta que é? A sua tomada de decisão vai ser para agora ou vai ser para daqui a um tempo? Antes mesmo de eu passar um orçamento. Se eu te passar o valor, você já quer decidir nesse mesmo mês essa compra ou ou você está só olhando o preço e vai contar daqui 2, 3 meses. E você já vai entender o momento de compra dele. Na conversa, eu tenho que perguntar para o meu lead, tá? Então, se eu não perguntar, o lead não vai falar, o cliente não vai falar. Por isso que é muito importante perguntar. Ganha quem pergunta mais e não quem responde mais. O vendedor tem que perguntar, tá? O comercial tem que perguntar. Porque se eu não pergunto, ele não me responde e vai ficar um entendimento superficial da minha empresa, do meu produto. Então, quanto mais perguntas eu entendo do meu cliente, mais fácil eu torno ele, eu entendo quais são os agentes motivadores de compra dele. Então, os 7 momentos na prática, conversa por conversa, como acontece. Cada momento com uma pergunta certa e a resposta que faz a conversa andar. Exemplo real, fábrica do produto de limpeza para revendedor no WhatsApp. O que o lead manda, o que eu devo responder, tá? Então, cada slide a gente fecha com uma chave o que vai funcionar ou não de cada pergunta. Aqui nós vamos entrar no momento de cada lead. Então, responda na hora e já pergunte. Aqui ele vai entrar assim normalmente, ó. Não só produtos de limpeza, tá? Aqui é para qualquer empresa. Ele vai entrar normalmente assim, ó. Vi seu anúncio de vocês são fábricas de limpeza? Qual que vai ser a resposta? Oi, tudo bem? Somos sim, somos fábricas. Show! Show que você chegou, rapidinho. Para eu te ajudar de uma maneira mais certa. Ó, você já revende produtos de limpeza ou está começando agora? Por que que eu estou fazendo essa pergunta? E aí podemos entrar para outros clientes. Show! Você já está buscando imóveis na sua região? Você já viu alguma coisa de imóveis ou está começando agora? Para eu entender o quê? Se o cara está no momento de compra mais avançado ou está iniciando. Pronto. Loja de telha. Show! Você está vendo o telhado. Você está vendo o telhado agora, né? Ou já tem algum orçamento de telhado? Já sei também. Então, só mudo o modelo de pergunta, mas eu faço a mesma pergunta. Você, para entender o que aqui? O estado de início do cara, se ele está iniciando ou se ele já tem alguma cotação, já tem algum orçamento. Então, eu vou. A pergunta aqui, ela é para empresa de produtos de limpeza, mas eu posso inserir a mesma pergunta só mudando o final. Ó, você já está buscando a concha ou você já tem alguma outra cotação de concha aí no mercado? O cara vai falar, não, estou começando agora, queria entender. Ah, não, já fiz algumas cotações, quero comparar o preço. Ó, ele vai falar, oi, já revende, tem uma loja de material de limpeza, perfeito. Então você já conhece o corre, né? Aqui uma coisa mais. Hoje, o que mais falta? Na linha de produto, margem melhor ou um fornecedor que não some? Então aqui, ó, eu já estou dando a dor do cara, um fornecedor que some e uma margem melhor. Em cima da perca, sempre em cima da perca.
E aqui eu posso também transformar isso em outras, para outras empresas, né? Ah, show! Hoje o que mais falta? Hoje que você mais estava procurando? A margem do produto ou você tem alguma dúvida ainda sobre o equipamento? E aí a gente pode ir trazendo para outras situações. A chave, o segredo é a resposta rápida, sem despejar catálogo na primeira pergunta e na primeira pergunta já revela o momento, tá? Então a chave é o quê? Cara, eu não vou. Oi, tudo bem? Tá aqui o catálogo. Oi, tudo bem? Tá aqui meu site. Oi, tudo bem? Olha aqui esse produto. Não é assim. Porque eu tenho que entender o momento que ele está agora, se ele está iniciando ou já está no processo de compra, e o que mais está doendo nele. Tá? Então, tem que identificar em algumas perguntas como que eu vou fazer isso. Ó, então, confirme o que ele disse e a chave da dor, né? Ó, aqui ele vai falar preciso de detergente, então ele já está entrando aqui no momento de especificação, tá? Então, aqui eu só confirmo. Anotei os produtos, você quer revender a nossa marca ou está procurando trocar de fornecedor? Então, aqui eu sei que se ele vai revender de loja ou ele vai buscar um novo fornecedor para vender na loja dele. Aqui seria uma resposta, né? Está comprando distribuidor, mas está caro. E às vezes falta. Então, aqui ele está me dando uma dor, tá? Então, normalmente ele vai conduzir essas respostas para vocês e pode ver que em nenhum momento eu passei valor. Em nenhum momento eu passei catálogo. E já está na quarta resposta, tá? Respondeu, perguntou, respondeu, perguntou, respondeu, já está na quarta resposta, eu não passei catálogo ainda. Então, é muito importante você coisar também no atendimento, é repetir o que ele pediu. Por quê? Talvez aconteça algum problema e você não falou alguma coisa que estava no pedido, ou estava no pedido, ou que ele pediu e achou que tinha pedido. Ah, eu achei que tinha pedido. Aí, por isso que anotei aqui. Discrimino tudo novamente e confirmo com ele. Tá? Por quê? Porque isso vale como validade jurídica. Tá aqui, ó, o teu pedido está aqui e tu me confirmou isso. Então, é muito importante falar essa, essa essa autenticação que a gente faz, né, essa reconfirmação do pedido, porque ele vai te ajudar nisso. Cumpra o combinado e marque o retorno. Ó, me manda a tabela de preço, então. Mando sim. Só com preço de revenda, porque, ó, o que ele já perguntou lá? Eu já mando com preço de revenda, margens que sobra para você. Aqui eu tô lá finalizando, tirando a dor dele. O que que te sentia dor? Ah, margem que não sobra. Envio hoje até às 18. Então, ó, vou te enviar hoje até às 18. Só me passa o CNPJ para eu já liberar o preço de revendedor e não de balcão. Então, passou o CNPJ aqui. Olha como eu estou conduzindo o atendimento dele. Eu já sei o que ele quer. Agora eu vou trazer o CNPJ e eu nem passei o orçamento ainda. Te mandei a tabela. Olha com calma. Amanhã. Eu te mandei a tabela. Olha com calma. Amanhã de manhã eu te chamo para ver o que mais faz sentido. Pode ser? Ó, combinei um próximo passo depois que mandei um orçamento. Sempre combinar um próximo passo. Sempre muito rápido depois do atendimento. Por quê? Amanhã de manhã, às 10 eu poderia colocar aqui. Eu te chamo para ver o que faz mais sentido para você. Para que isso? Para sempre deixar um ponto de contato firmado com o meu lead. Nunca deixar. Ah, te mandei a tabela, qualquer coisa me avisa. Gente, isso esquece, não vai dar certo. Não vai. Combina com ele, amanhã de manhã às 10 eu te chamo, pode ser? Ele vai dizer sim ou não. Amanhã de manhã às 10 tu chama e pergunta: e aí, conseguiu ver sobre a nossa tabela? O que que achou do pedido? Faz sentido para você? Não faz? Porque todo ponto de contato foi combinado com o cliente, foi combinado com o lead. Agora, se você colocar assim, veja aí, depois qualquer coisa me chama. Acabou, você encerrou o atendimento. Você acabou com o atendimento. Agora não tem mais continuidade. Você acabou com a continuidade do atendimento. Por quê? Porque deixasse na mão do lead o próximo contato, não na tua mão. O contato, ele sempre tem que estar na minha mão. Eu tomo as ações para fazer mais vendas. Então, qual condução de contato? Na última aula, vocês viram as cinco etapas para eu ir mudando cada etapa de funil. Agora, como eu faço essa condução de mensagem, eu nas minhas mensagens, nas minhas trocas de mensagens,
como eu vou garantindo cada etapa prosseguir, tá bom? A pergunta que pesa, não fechou. Ah, recebi, vou analisar aqui e te falo. Beleza, show. Só para eu te ajudar melhor, além do preço, o que mais pesa para fechar? A margem. Pesa para fechar a margem, ter um produto que sempre tem estoque ou um prazo de pagamento. Então, eu quero entender aqui o que mais pesa para ele fechar. Então, na hora que eu mandei um orçamento, para eu entender, pessoal, para eu te entender, João, o que mais pesa para te fechar hoje com a gente? É o produto, é a margem de entrega, a margem do produto que a gente vai te dar, ou a forma de pagamento? Dependendo, a gente pode conversar aqui ou levar para o meu gerente. Gente, vocês nunca são dono da empresa, tá? Vou dar uma dica para vocês. Vocês sempre levam para o gerente. É o que mais funciona. Porque se a gente é o dono, quando a gente atende como dono, o cara ele quer sempre chorar preço. Sempre vai chorar preço. Isso é uma estratégia comercial, tá? Então, quando eu entro, eu sou um consultor, eu sou um analista de novos negócios, eu sou um representante comercial, enfim, eu sou um cara que tem uma patente boa, que toma uma decisão, mas eu não posso dar a cartada final. Então, por isso é muito importante, na hora que eu perguntar isso, ó, nessa pergunta, dentro dessa pergunta, gente, não se preocupa que isso aqui eu vou passar tudo para vocês também, tá? É só pedir ali que vai estar dentro de um drive prontinho para vocês. Então, na hora que eu faço essa pergunta aqui, a margem, um prazo de pagamento, o que que a gente fala? Perfeito. Muitas vezes, o cara quer uma forma de pagamento diferente, muitas vezes é uma margem melhor, muitas vezes é um desconto. E aí, ele vai falar, o preço está ok, meu medo é ficar com o produto parado. Isso aqui é uma outra situação. Mas aí vamos supor, eu consigo abaixar o meu preço no preço à vista? Consigo. Então, ó, se tu me comprar à vista, ou se tu me comprar um volume X, eu consigo te fazer essa questão. Mas primeiro eu vou levar para o meu gerente para ver se ele aprova. Ele aprovando, eu vou lutar com unhas e dentes aqui para ti, para que a gente consiga fazer esse fechamento, tá ok? Ele vai te dar uma confirmação. Então, é muito importante, na hora que ele responde isso daqui, vocês utilizar a estratégia do gerente, né? Não matar a negociação. Ah, dessa forma aqui eu não faço. Por quê? Na hora que eu falo não, na cabeça dele já tem um não. Então, não é não. Não vai conseguir fazer, beleza. Claro que tem cliente que é provalecido, que tem cliente que quer tirar, sugar, vai ter. Só que aí a gente tem um mínimo que a gente pode fazer. E o mínimo é o mínimo e não dá de abaixar disso. Então, por isso que a política comercial, ela tem que ser muito bem definida dentro da empresa. Porque com ela eu consigo saber até onde eu vou e qualquer outro vendedor que entrar depois de mim, depois do atendimento, ele vai conseguir fazer esse fechamento. Então é muito importante entender até onde eu consigo chegar para eu fazer esse fechamento. Aqui o lead respondeu, o preço está ok, meu medo é ficar com o produto parado. Aqui a gente entra em uma outra política de teste que a gente está fazendo. Faz sentido. Por isso, o primeiro pedido é enxuto, R$ 1.500 de produtos. Você testa, o gira e trava o seu dinheiro. Girou, repõe. Não girou, não ficou pendurado. Começamos assim. Aqui a gente poderia entrar com outras mensagens também, mas já é uma afirmação que a gente está dando para ele. O quinto momento, com dúvida ou receio, não rebata o medo, tire o risco. Esse produto não vende bem aqui, fico no ó, e se esse produto não vender bem aqui, fico no prejuízo? Ó, pergunta justa. Todo revendedor pensa isso antes de começar. 2 pontos. Pacote mínimo baixo, tá? Para esse risco, para esse seu risco ficar pequeno. E esses produtos já giram com o revendedor do mesmo perfil na sua região. Então, a gente sempre, vamos supor, agora não sei quais perguntas que vocês recebem aí dentro da operação de vocês. Mas vamos botar na parte de imóveis, né? Se essa casa que eu comprar não valorizar como tu está falando, aí eu fico no prejuízo, o corretor tem que falar, não, ó, baseado nessa casa aqui, nesse local aqui, olha como que era antes de vender e olha como é que é agora. Então, eu tenho que reduzir o risco de compra do meu lead.
Porque se o cara está falando, e se eu comprar e não vender, qual que é o medo dele? É perder dinheiro, é correr risco. Então, se eu estou comprando aqui, não investir isso que você está me falando, se é construtora não me entregar. Então, tem várias objeções que a gente tem que ir mapeando no comercial para que o atendimento aconteça, o comercial e a venda aconteça. Então, eu tenho que conduzir o lead do início ao fim. E eu tenho que entender quais perguntas que cada pessoa vai ter que ter. E no quinto momento, ele vai ter dúvida ou receio. Então, dúvida ou receio faz parte da negociação. Então, aqui, ele vai falar que entendeu, tá? Quer que eu já monte um pedido? Ó, outra coisa, entendi. Então, entendi. Normalmente tem muitas conversas que acabam assim, ó, entendi. E aí o que que o cara não leva? Não leva para o fechamento. Então, ele entendeu, tirei minha dúvida, eu não vou ficar esperando pelo cara, sim, eu quero. Ele não vai falar sim, eu quero. Faz o pedido aí. Ele não vai. Esquece, não vai. Muito difícil. Agora ele vai falar, entendi. Na hora que entendeu, tu vai ter que ter uma próxima ação. Legal, tudo bem. Quer que eu já monte um pedido mínimo aqui para você, com os produtos que mais saem, para você começar e ter uma saída garantida? Aí sim, eu faço uma pergunta e ele vai ter uma resposta. Muitas vezes, eu vejo muitas conversas acabar aqui, ó, no meio de uma conversa. Manda um orçamento? Manda. Não faz sentido, gente. Vocês têm que sempre ter uma ação. Todo, toda venda tem que ter uma ação, tem que ter um ponto de contato. Para quê? Para terminar, toda conversa tem que terminar com uma pergunta minha ou fechamento, tá? É uma pergunta minha ou fechamento. Toma como regra. Toda conversa tem que terminar com uma pergunta minha ou fechamento. Se eu não terminei com uma pergunta, eu estou entendendo errado. Ou com fechamento, tá? Então, momento 6. Marque uma data real e não qualquer hora. Agora não é um bom momento. Me chama daqui uns dias, sem problemas. Respeito total. Então, aqui, ó, o quer deixar para depois o atendimento. Sem problema. Respeito total. Tá? Então, não precisa falar assim, sem problema, respeito total, perfeito, show, não precisa. Mas assim, ó, João, para a gente não perder tempo e nem ficar se enchendo aqui, eu te chamo na segunda que vem, lá pelo início do mês. Tudo bem? Costuma ser melhor para você repor esse estoque? Ou não? Ô, João, eu sei que pode ser agora que seja um bom momento. Eu posso te chamar amanhã, às 10 horas, ou na quinta, pela manhã? Não, amanhã, às 15 horas, na quinta, pela manhã, às 10 horas? Ele vai falar sim ou não, vai me dar a data. Não, me chama na segunda que vem. Segunda que vem às 10, ok? Ok, pronto. Já marquei uma data com esse cara. Então, toda a conversa, como eu falei para vocês, sai com uma pergunta ou um ponto de contato ou um fechamento. Ó, pode ser no início do mês, ele vai me dar a resposta fechada. Dia 3 eu te chamo, anotei aqui, vai, se sair alguma promoção ou lançamento antes, eu te aviso. O que que é isso aqui, ó? Ó, se mudar alguma coisa na condição de pagamento, se mudar alguma coisa na condição do produto, eu te aviso antes, pode ser? Ele fala que pode. E se falou, pode, então tá, tudo bem, até lá, um abraço. E tá tudo bem, gente. Combinado, agora é o combinado. O cara não tá nesse momento agora. Agora eu vou chegar lá na outra etapa, ele vai entrar em conversação comigo novamente. Então, facilitar o caminho e tirar as fricções. O que que é fricções? São meios e travas que não fazem fechar a venda, tá? Beleza, quero começar. Como faço para fazer o primeiro pedido? Isso aqui vocês podem já tirar no primeiro atendimento, lá nas primeiras mensagens, como que monta, né? Ou como que funciona, qual que é o preço. Vocês podem tirar nas primeiras mensagens e depois só tirando as fricções. Mas o como faço, ele já pode ser antes. Ó, eu vou facilitar, monta o primeiro pedido de R$ 1.500 aqui, que mais giro, e te mando o resumo para confirmar. Pagamento é Pix ou boleto de 7 dias. Claro que não é assim, fechou, tá? Mas isso aqui vocês podem colocar lá naquela pergunta. Para o fechamento, o que seria mais fácil para você? Ou essa mensagem aqui já ser na segunda ou terceira mensagem. Hoje, para iniciar uma revenda, né? A gente tem um pedido mínimo, assim, assim, assim. Ou hoje, para fazer uma cotação, para fazer a compra aqui com a gente tem uma cotação de frete, a gente tem um orçamento, a gente trabalha, a gente faz uma visita para você, para ver se realmente é tudo aquilo que você precisa, para
se não faltar nada, ó, a dor de faltar alguma coisa, depois você gastar mais com isso no imóvel, né? Hoje, você quer comprar um imóvel, você já tem um orçamento, já tem um valor para investir, ou ainda está iniciando, vai buscar dentro do banco algum dinheiro? Então, a gente tem que entender esse momento do lead para facilitar uma fricção lá na entrada. Ah, gostei, gostei. Ah, agora vou ter que fazer um financiamento. Então, a gente tem que evitar isso antes, facilitar o caminho e tirar a fricção. Então, tem perguntas para a gente fazer isso. E aqui eu estou trazendo alguns exemplos para vocês. Gente, qualquer dúvida, vocês podem chamar a gente no WhatsApp e a gente ajudar vocês a construir esse mapa de atendimento, tá? Porque a gente não sabe todo o atendimento de vocês. Então, momento 4, vou ter que dar uma acelerada aqui, já estamos 11h10. Toda pergunta do lead é um sintoma de um medo. Então, toda vez que ele pergunta, ele vai ter um medo. Ele tem um medo escondido. A gente chama de medo empírico, né? Ele não mostra para vocês, mas ele está com medo, sim, de alguma coisa na hora que ele pergunta. Não é a pergunta do preço porque ele é pão duro. Pergunta porque ele tem medo de pagar caro e se arrepender. Descodifique o medo e você sabe exatamente o que fazer. Então, assim, se o cara está vindo com preço, o que é o medo dele? É não pagar mais do que o necessário na compra. Ele não quer pagar caro, tá? Então, esse aqui é o coração da nossa aula e é aqui que a gente vai entrar. O que ele diz? O que ele teme? Momento 1. Quanto custa? Logo de cara. Perder tempo ou pagar caro? Então, o que ele tá? Ele tá. Ó, qual que é o preço? Ele não tá querendo perder tempo ou não tá querendo pagar caro. Não mande o preço, pergunte o que ele precisa resolver. Qual que seria esse momento aqui? Ah, quanto custa? Assim, ó, João, posso te passar o preço sim, mas me responde uma coisa. Hoje, tu tá querendo para revenda ou para uso próprio? Hoje você está querendo para uma casa de qual tamanho? Porque o preço ele muda conforme o tamanho da casa. Qual o preço numa coisa de imóvel? Isso é muito relativo. Quando ele vem perguntando o preço, qual é o preço? É porque ele não viu no anúncio o preço, porque normalmente tem que ter no anúncio o preço, porque o imóvel é um preço caro e ele já tem que vir com o preço do produto do anúncio. Ah, entrega na minha cidade, qual é o prazo? Quando ele pergunta isso, o risco de não chegar na hora. Então, quando ele perguntar, você já sabe, opa, ele está com medo de não chegar na hora. Então, qual que é a dor que a gente vai ter que solucionar? Ó, aqui a nossa entrega chega muito antes do previsto, tem que me avisar uma semana antes, e a gente não atrasa a entrega. Então, quando você precisar, uma semana antes, você me liga, vai estar lá na sua empresa, porque a gente tem frota própria, ou porque a gente manda por Sedex, enfim. Aí é combinado com o cliente. Tem garantia? E se não der certo? Medo de errar puro, tá? Então, quando ele fala, tem garantia e se não der certo? Não rebata, não discuta, mas tire o risco dessa negociação. Então, se ele está com medo de errar, começa a falar, cara, tem garantia sim, a gente já trabalha, já tem tantas entregas, aí na sua região já tem algumas empresas que já trabalham com isso. Se tu quiser, eu te passo o número dessa pessoa para ela mesmo entrar em contato com, você mesmo entrar em contato com ela e tirar informações da nossa empresa. Por quê, gente? Para entender como é que foi a entrega. Por quê? Para tirar o medo, é medo puro, é medo de errar. O que ele disse, o que ele teme? 2. Vou ver com meu sócio. Vou pensar insegurança e não, de insegurança não é desinteresse, tá? Então, assim, ó, se ele vai ver com o sócio dele, na negociação, você já errou porque ele tem que vir com o sócio. Ou ele tem que ser o tomador de decisão quando você entra numa negociação. Ah, mas vou ver com o sócio e vou pensar, né? A insegurança dele, não pressione, conduza e marque uma data real para o fechamento. Qual o mínimo para revender? Ó, o recorrente, né? Ele tá analisando se vale virar parceiro ou o medo de estoque parado. Ó, reduz o risco e aposte. Está caro. O valor ainda não foi construído. Tá? O tá caro é porque você não passou o valor no equipamento. Porque se você tem um valor, é porque o produto ou ele tem mais qualidade, ou você tem um pouco mais de margem, ou você tem uma operacional, uma entrega muito melhor, a tinta é melhor, enfim, qualquer coisa que realmente o preço do produto condiz com aquele preço que você está fazendo.
comparado aos seus concorrentes, você está caro. Mas está caro por quê? Tá? Então, o porquê é isso que é o diferencial que vocês vão falar para ele e vai tirar o risco, tá? Volte para a pergunta, não para o desconto. Então, se ele quer preço e se tu entende que o produto que está lá com ele no orçamento é um produto semelhante ao seu, você dá desconto. Mas se você não entendeu ainda o que, comparado ao que o teu tá caro, volte a perguntar, tá? Então, por quê? Porque, cara, não, o tá caro é muito relativo ao valor percebido, tá? É muito relativo ao valor percebido. Então, quando ele fala que tá caro, é porque aquilo que você passou, a construção do atendimento, não foi bem conduzida, tá? Talvez seja caro, comparado a outros produtos que ele está comparando. Mas quais são os outros produtos? Ah, vamos botar telha. Telha é uma coisa que várias empresas de telha têm, várias empresas de telha vendem mais barato ou mais caro, dependendo do produto, tá? Ah, esse produto tá caro. Beleza, tá caro, mas qual que é a telha que tu tá usando aí? A telha tem esse acabamento, tem essa inclinação, tem esse nível de esmalte nela? Ah, não tem. Não, se tu quiser a mesma qualidade, eu consigo. Eu ligo para a empresa lá e consigo nessa mesma telha para ti, se tu tiver interesse. E aí vai negociação. Ó, e aqui sobre o Vou Pensar, o Jolt aqui analisou 2,5 milhões de conversas e achou de 40% a 60% dos negócios são perdidos para o não decidiu e não para o concorrente. Então, assim, ó, cara, ele não decidiu. Então, quem não decidiu, quem trazer o cara para a decisão, os pontos de contato, como eu mostrei para vocês, vai fazer o cara tomar decisão. Então, a pergunta certa é que acende uma dor escondida. Aqui ele analisou 35 mil ligações de vendas analisadas, 23 países, ao longo de 12 anos, tá? 4 vezes mais perguntas de implicação nos campeões. Então, quem mais vende tem em torno de 4 vezes mais perguntas. Quem vende mais é quem pergunta mais, gente. Se vocês deixar para o cliente falar o que eles querem, eles não vão falar. Pega o atendimento de vocês. Quando vocês entram num atendimento que a pessoa está conduzindo, está perguntando, vocês respondem mais, vocês sentem mais confiança, porque a pessoa quer saber o que vocês querem, né? E quando você chega lá, se o cara só dá o preço, ah, tá, vou dar uma olhadinha, vou dar uma voltinha aqui, depois já te aviso. Então vocês têm que entender que a venda, ela deixou de ser uma tiração de pedidos e começou a conduzir ela. E cada vez mais vocês têm que conduzir esse fechamento. Na prática, a dor na cabeça vaga, a pergunta traz à tona e transforma em desejo claro de resolver. Implícita ou implícita para vira explícita. Quer dizer o quê? Então, quanto mais eu pergunto, a dor, ela começa a parar de ser vaga e começa a vir à tona o desejo claro de resolver essa dor. Saindo do empírico, não, saindo da implícita para explícita. Então, saindo do momento de inércia para o momento, bah, quero resolver isso. Agora. Então, quanto mais eu perguntar, mais eu conduzir, mais isso vai ser transformado na cabeça do meu lead, na cabeça do meu cliente. Então, 35 mil ligações, gente. Isso é um estudo. Qual que é o estudo aqui? Spin Selling. Isso aqui é o método Spin Selling de vendas, tá? A maior pesquisa de vendas já feitas no mundo. E o que mata uma venda? Modelo 5. 6 erros que quase todos preza e pressão aqui, né? Quase todos pressa e pressão. Então, primeiro, o orçamento cego. Jogar o preço sem diagnosticar o que ele está buscando. Você perde no preço sozinho. Então, aqui o orçamento cego, mandar catálogo, mandar site, mandar preço. Toda vez que vocês mandam um preço, vocês têm que saber que será que eu estou mandando o preço no momento certo? Porque se vocês mandarem no momento errado, vocês viram preço por preço e não valor perceptivo de compra, tá? Despejar o produto. Caracterizar antes da dor gerada e objeção de preço. Então, você chega, você já começa a falar do produto e não entende o que o cliente quer. Não? Ah, tá. Tô indo para 2, 3. O 2. Pressão e urgência falsa, tá?
piora a chance de perda em 84% das conversas. Então, vocês não identificaram o momento de compra. Vocês estão dando pressão e uma urgência falsa. O cara não vai comprar agora, não adianta pressionar. Basicamente é isso. 4. Falar mais do que perguntar. Então, isso aqui é o erro que eu vejo na maioria dos casos. Eu falo muito de mim e pergunto muito pouco do outro, tá? Então, para eu vender mais, eu tenho que perguntar mais. Quem responde mais é quem perde, a regra. E quem pergunta mais é quem ganha. Então, bota na cabeça de vocês que eu tenho que fazer perguntas. Quanto mais perguntas eu faço, melhor eu tendo a ganhar essa venda. E aí, quanto mais perguntas eu faço, e eu não marco um próximo ponto de contato, o te chamo qualquer hora, é uma inércia ganhada, né? Então o cara não vai tomar a atenção. O cara não vai, não vai tirar um momento de inércia, não comprei, por momento comprei. Eu tenho que ter um próximo passo, um novo ponto de contato, uma nova pergunta para o cara me responder. Por quê? Se o cara não me respondeu, eu tenho um novo ponto de contato para ele, para eu iniciar uma nova conversa. Tá bom? Tratar todo lead igual. Tá, isso aqui vocês acham que todo lead é igual, mas não é. Tem cara com muito dinheiro entrando em contato com vocês. Tem cara que tem uma dor específica. E se você tratar igual com a mesma conversa, isso vai sempre piorar. O preço. Quando mostrar sem o cliente fugir. O preço nunca é a primeira coisa. Ele entra perguntando o preço. Mas lembra que eu falei que o preço, quando eu pergunto iniciando o preço, é o medo de perder e dar coisa errada? De perder dinheiro e o produto não ser bom para mim? Então, o número solto do preço, ele perde pura, é perca pura, tá? É perda pura. O número solto, se eu só largar preço, catálogo, produto, nas primeiros atendimentos, eu já perdi o cliente. Sem nada do outro lado da balança, o cérebro recusa a aversão à perda e sem o valor construído, todo o preço parece alto. Então, por que que às vezes a gente compra um produto, um iPhone? Eu compro o produto mais caro na parte dos iPhones. Por quê? Porque a concepção de preço-valor do iPhone é muito maior do que os outros aparelhos celulares. Ah, porque ele não trava, ele é mais rápido, ele se conecta com tudo da Apple mais rápido. E tudo da Apple é mais caro. Por quê? A percepção de valor Apple já é muito maior que a das concorrentes. Então é isso que a gente tem que construir quando a gente vende para o nosso lead. A gente tem que construir uma percepção de valor. E essa percepção de valor é bem clara na hora de um atendimento, de uma recompra. Ali eu expliquei os dois momentos. O que o cara quer? Ele quer segurança, ele quer entrega e um preço justo. Numa compra única, ele tende a não errar porque ele não tem segurança que vai dar certo. E aí eu tenho que passar a segurança para ele que vai dar certo, segurança de prova social, segurança de números de outras pessoas que já compraram, que conhecem o meu produto. Segurança, que se der alguma coisa errada, a gente vai solucionar para ele e passar já algum contato. Ó, cara, isso aqui deu errado, a gente solucionou, o cara tá super feliz, tal, tal, tal. Porque a gente corre o risco de alguma coisa dar errado. Mas quando dá errado, como que a gente soluciona? Como que a empresa soluciona para esse cliente? Então, essa é a dor única de um cara que compra uma vez só de mim. É não perder dinheiro. Então, segundo o Spin Seller, né? Sem o valor construído, todo preço parece alto. Então, se eu passar só catálogo no início, só preço no início, e passar o preço, o orçamento, sem ter um valor percebido, vocês estão perdendo venda. E é uma linha muito tênue. Na hora que a gente passa, vamos supor, se vocês passam muito preço e não fecham, é porque vocês estão passando preço no momento errado. Agora, quando eu começo a entender o orçamento, o preço, e eu estou passando no momento certo, eu vou ter uma constância de venda e eu vou saber que eu estou passando o preço certo, no momento certo, e vai sair mais fechamento. Ó, três sinais que chegou a hora de você passar o preço. Você já sabe qual o critério que mais pesa para ele. Qual é o risco que está vivo na conversa? O que ele tem de medo na conversa? A dor virou explícita, então ele já me mostrou qual é a dor dele. Ele já admitiu em palavras que precisa resolver. E o 3 é, você já mostrou como tirar o risco dele?
garanta, prova, condição e segurança veio antes do número. Então, faltou os três, é cedo, segura o preço. Então, primeiro, entenda o que que o cliente quer. Depois, passa o preço. E vai ter conversa, o cara vai querer só preço. E tudo bem, vai ter uns que sim, vai ter outros que não, mas a grande maioria vocês vão conduzir. Não foge, não despeja, ganhe direto, ganhe o direito de perguntar. Ó, quando ele pergunta só o preço e some de cara, tá? Quando ele pergunta e pede o preço de cara, não fuja da pergunta, não despeje o preço, ganhe o direito de perguntar. Então, quando ele perguntou, tu vai falar o seguinte, ó, consigo te passar sim, mas só para eu te mandar o número certo e não te enrolar depois. Me deixa entender duas coisas rápidas. É para revender ou para usar? E é para qual região? Qualquer outra empresa eu consigo encaixar a mesma mensagem, mudando só o final. Vamos botar imóveis. Beleza. Qual que vai ser o final? Deixa eu entender duas coisas. Você está buscando para investir ou para alugar? Você já tá vendo alguma coisa no mercado? Telha. Deixa eu só entender duas coisas rápidas. Você já está em fase de acabamento da casa, precisa com urgência, ou está iniciando a busca? Já tem alguma outra cotação? Pronto. Metalúrgica, que é a SK. Deixa eu só te entender duas perguntas rápidas. Você está buscando agora o equipamento, ou você já tem alguma outra cotação com outra empresa? Você tem alguma dúvida sobre a utilização? E aí a gente vai criando esse momento de pergunta. A gente vai ganhar o direito de perguntar para ele, porque ele veio com uma pergunta, eu vou com outra. Tá? Aquele velho ditado, a gente responde uma pergunta com a outra. Você respeita a liberdade dele, nada de pressão, e ainda diagnostica o momento antes de dizer qualquer número. Então, dizer número, gente, você tem que entender que quando eu passo o preço, é para finalizar o orçamento e é para finalizar a compra. Claro, que qual que é o preço mínimo, vamos supor, da SK, que ele passa muito preço antes. Qual que é o preço? Beleza, o cara quer o preço, mas antes de passar o preço, tem que entender se o cara já tem uma cotação com outra empresa, se o cara já está buscando, se o preço, se a gente facilitasse, ou depois de passar o preço, a gente facilitar a forma de pagamento, ele compra mais ou não. Então tem que entender esses momentos. E outra coisa, como mostrar sem ele fugir? O número nunca vai sozinho de preço, tá? Nunca. Ele não pode ir sozinho. Primeiro, ancore. Coloque o preço contra o custo de não resolver o problema. Segundo, embalo. Entrega o número junto do valor da segurança da mesma mensagem. Então, na mesma mensagem, entrega o produto de valor, né? E emende. Já indica o próximo passo e nunca mande preço e se cale, tá? Então, não é uma ligação onde eu falo o preço e fico calado para ver o que ele vai responder. É uma mensagem no WhatsApp. A intensidade muda. Na hora que eu pergunto, eu já coloco um próximo passo. Dos dois tipos, o recorrente. O mínimo é 1.500, baixo propósito, para você testar e gerar sem risco. No ticket alto, você vai colocar o preço, a garantia, a prova, sempre na moldura de não errar na compra, tá? Conduzir até o fechamento. Então, vamos chegando já para finalmente aqui do nosso... A escada até o sim. O fechamento é uma escada de pequenos sim. Então, você tem que entender que no comercial, na regra comercial, nos estudos de vendas, a gente fala que a gente tem que acumular sim. Então, quanto mais sim ele falar, então, quanto mais perguntas que eu fizer com ele, que ele vai me dar respostas positivas, não só sim explícito, mas respostas positivas, mais fácil eu levo ele até o fechamento. Então, você está com dificuldade hoje de carregar o seu material aí na sua região, seu João? Sim. Ah, legal. Seu João, você já pensou em utilizar a tua empilhadeira como redução de custo e não precisar comprar uma retroescavadeira? Sim. Então, a gente vai acumulando os sims, vai acumulando perguntas e ele vai acumular. E quanto mais sims eu tiver dele, maior é a chance de eu vender.
Então, um degrau por vez. Nunca pule do avaliando para o assina aqui. Cada momento tem um micro passo, tá? A objeção é risco de pé. Quase sempre é o medo que sobrou. Não rebata, reconheça e desarme. Então, digo para vocês, nunca fale não, tá? Então, sempre traga rebater essa resposta com outros argumentos ou com outras soluções. Ah, vamos supor, o preço está caro. Ah, João, tudo bem, eu entendo, mas se você me conseguir pagar à vista, eu consigo chegar no melhor valor. Consegue pegar um financiamento, talvez, para você pagar uma parcela mais barata? Qual que é, qual que é o maior trava dessa negociação? É preço ou condição de pagamento? Pronto, a gente já vai se desarmar ali. Na indicação, Gui, 50% das perdas por indecisão não são medo de errar. Recomende, limite, pesquise e tire o risco. Então, assim, gente, o lead, quando ele entra no WhatsApp, ele tem medo de errar, o dinheiro é dele. Ele tá conhecendo vocês hoje, vamos supor, como é um casamento, né? Primeiro a gente namora para depois casar. Ele está iniciando o início de relacionamento. Véio. Então, é muito complicado vocês achar que ele vai comprar no primeiro momento. Então, sempre, na indecisão, sempre guie ele, sempre se relacione com ele, tá? Então, o medo de errar é muito alto nessas conversas, nessas operações comerciais no WhatsApp. Então, você tem que entender que essa sequência de coisas que eu falei aqui vai ajudar vocês a irem para uma venda. E a venda, ela é construída com perguntas. Enquanto mais você perguntarem, mais a chance de vender. E mais conhecimento vocês têm do lead de vocês. E sempre colocar um próximo passo ou um novo ponto de contato, tá? Então, se vocês não fizerem isso, vocês não vão conseguir ter uma boa assertividade na venda. A Emily tem aqui, que é nosso comercial, tem gente que está conversando há 6 meses que não fechou ainda, mas está conversando. E tem gente que já entrou e já saiu porque viu a necessidade, a gente não conseguiu passar o valor, ou o nosso valor hoje está mais caro que o dos concorrentes, eles preferiram entrar em outros concorrentes. E está tudo bem também. Só que dentro daquilo que eu trabalho, eu prefiro ter uma saúde operacional maior vendendo mais caro, tá? Então, seus R$ 5 aqui já é o exercício. Então, o que que pega esses 5 contatos no seu WhatsApp, leia a última mensagem e identifique o momento. Eu identifico o medo, o momento e o medo vivo dele. Então, escreva a aproximação e depois a gente debate isso juntos. Então, é uma tarefa não para, mas é para vocês identificar se essa aula fez sentido para vocês. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que aqui já. Deixa eu. Dependência de dados, tá? Que são estudos. Então, o resumo de tudo que a gente está vendo aqui hoje na aula é que a gente não empurra vendas. A gente descobre o medo, tira o risco e dá o próximo passo até o fechamento. Tá bom, pessoal? Então, assim, alguém ficou com alguma dúvida aqui? Só levantar a mão, eu peço para abrir o microfone também. A gente pode tirar as dúvidas aqui. Não? Então, pessoal, muito obrigado por todos que estão nos assistindo aqui, todos que ficaram com a gente. Espero que a gente tenha ajudado vocês nessa aula de fechamento. Semana que vem, a gente vai ter uma próxima aula. Deixa eu ver o que é a próxima aula semana que vem. A próxima aula semana que vem é. Aula 2, aula 3. Opa, passou. Acompanhar sem aparecer insistente. Então, a gente vai fazer uma rotina de follow-ups. Então, a gente vai entender quais rotinas de follow-ups a gente vai fazer para melhorar essas nossas ações comerciais. Tá bom, pessoal? Então, até semana que vem. Obrigado por todos aí. Espero que tenham gostado. Lembrando, qualquer dúvida que precisem, chame a gente no grupo, tá bom? Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Boa semana e boas vendas.